Olá, tudo bem? Eu sou a Fabi Libras. Vou fazer um Draw My Life, aquele vídeo onde se conta a vida em forma de desenhos. Eu nasci... Bem, peraí, acho que você não quer saber da minha vida ainda. Não sou uma digital influencer como se fala. Melhor pedir ao Pedro Ponce de Leão para ele fazer um Draw My Life. Afinal, ele é um Mega Blaster Hiper Digital Influencer, como se fala por aí. Pedrinho é o cara. Olá, tudo bem? Eu sou Pedro Ponce de Leão. Vou contar uma história de muita aventura e desafios. A história dos surdos no mundo. A história não começou nada bem, porque lá na antiguidade, os surdos não eram considerados humanos. Eram considerados incapazes, até chamados de retardados mentais. E por causa disso, eram chamados de surdo-mudo. Surdo-mudo. Também eram considerados não humanos, porque não tinham linguagem. Olá, eu sou o Aristóteles, um cara muito legal, ou não? Aristóteles acreditava que os surdos não eram humanos porque não tinham linguagem. E por causa dessas ideias erradas, os surdos sofriam muito. Eram até impedidos de fazerem seus próprios testamentos. Até a Igreja Católica proibiu os surdos de se casarem. Ao longo dessa história, o fato dos surdos não fazerem uso de uma língua os colocou sobre a condição de não humanos e com alma imortal. E agora, eu, Pedro Ponce de Leão, entro nessa aventura. Vou contar minhas aventuras e feitos. Eu, Pedro, fui o primeiro educador de surdos da história. Eu educava os surdos filhos de famílias nobres para que eles tivessem acesso às suas heranças. Eu tinha como objetivo ensinar os surdos a falarem. E também ensinei a leitura e até filosofia, só para mostrar para a sociedade que os surdos eram sim capazes de aprender um trabalho. Até seguidores eu tive. Olha aí quem foi o meu seguidor. O senhor Juan Pablo Bonet. Juan Pablo Bonet, utilizando o trabalho de Pedro Ponce de Leão, escreveu sobre as maneiras de ensinar os surdos. Por meio do alfabeto manual, os ensinava a ler e a falar. Porém, Bonet não permitia o uso da língua gestual. Surge outro grande educador, mais um cara que entrou para a história. Esse cara é Charles Michel Lepé. Ele foi o primeiro educador que reconheceu que os surdos têm uma língua e assim eles não precisavam ter uma língua oral para terem uma linguagem. E a língua de sinais se espalhou para outros países e chegou lá nos Estados Unidos. Até parceria aconteceu desses dois grandes homens. Esse aí de vermelho é o senhor Thomas Gallaudet e esse outro, de cabelos brancos, é o senhor Laurent. E dessa parceria foi fundada a escola Hertford School em 1817.
E em 1864, o filho do senhor Thomas Gallaudet funda o que é hoje a única universidade de surdos em todo o mundo, a Gallaudet. E agora, algo muito ruim aconteceu. Muito triste. O temido Congresso de Milão, em 1880, ficou decretado: os surdos estavam proibidos de usarem a língua de sinais nas escolas. Os surdos, então, se sentiam como se tivessem suas mãos amarradas de verdade. E acreditem que por quase um século essa abordagem não foi questionada. Ninguém falou nada. Mas a vida sempre nos reserva boas mudanças, não é mesmo? E elas vieram. Algo importante aconteceu. Um cara chamado William Stoke desenvolveu um trabalho muito importante. E elas preenchiam em grande parte todos os quesitos das línguas orais. Ele revelou que as línguas de sinais eram sim verdadeiras línguas. Amigos, a história dos surdos não foi nada fácil, mas ainda não acabou. A gente se vê no Brasil, porque agora a história continua por lá. Agora a história continua lá no Brasil. Abraços, Pedro Ponce de Leão.